Olha, paulada atrás de paulada. Ontem o Fantástico detonou o Bolsonaro. Foi engraçado que você começa a assistir o Fantástico, eles começaram falando da vacina e tudo mais. Aí do nada eles falam de quem é a culpa da gente não ter vacina. E começa a bater no Bolsonaro, bater. Aí dá intervalo, chama outra matéria sobre outro assunto, aí do nada, pá, bate no Bolsonaro de novo. Aí chama a matéria sobre a morte, uma menina que foi assassinada. Tá aqui, até tem a foto aqui da menina, o caso Isabela. Tá aqui, ó, essa menina aqui que foi assassinada pela amiga. Aí mostra o caso, de repente no final da matéria, pá, bate mais no Bolsonaro. Eu falei, pô, o Fantástico hoje é pancada atrás de pancada no Bolsonaro. A Globo entrou com tudo pra eleger Dória em 2022 e pra tentar derrubar o Bolsonaro antes de 2022. Essa é a campanha da Globo que já começou. Eu vou dar os detalhes aqui e mostrar como a Globo bateu forte no Bolsonaro ontem de novo. É o segundo Fantástico seguido que é uma bomba no colo do Bolsonaro. Mas antes, um segundinho, você quer ver a casa cair pro Bolsonaro? E eu sei que você quer. Então se inscreve no vídeo e... Se inscreve no canal e curte o vídeo. É um segundo, é de graça se inscrever no canal e você ajuda a gente a fortalecer a oposição ao Bolsonaro. Ó, gente, eu tirei a árvore de Natal porque muita gente achava que o vídeo era antigo quando viu o vídeo, senão eu deixava. Mas a árvore de Natal tá aqui no chão do meu lado. Depois eu ponho no Instagram, faço um stories e mostro a árvore de Natal onde tá. Mas eu deixei a estrelinha que tá dando sorte desde que eu coloquei a árvore de Natal com as estrelinhas vermelhas. O Lula teve várias vitórias na justiça, o Sérgio Moro teve várias derrotas, o cliente do Moro foi condenado, o Bolsonaro teve uma derrota atrás da outra, impeachment já é assunto em Brasília, então a estrelinha vermelha tá dando sorte, vai continuar aqui, mas voltou, a nossa bandeira do Brasil tá até feliz agora que a coisa tá ficando feia pro Bolsonaro. E aqui no Plantão Brasil a gente faz ativismo também nas ruas. Eu vou mostrar no final do vídeo o nosso carro de som que rodou nas carreatas lá em Minas Gerais. Ó. Rodou também, até em cidade pequena, ó, aqui em Januário, em Minas Gerais, também rodou o nosso carro de som no sábado. E na próxima carreata a gente quer colocar em várias capitais. E quem quiser ajudar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, ou no primeiro comentário deixa escrito Pix, faz um Pix pra gente, apoie@plantãobrasil.net. Nesse e-mail também, se você tiver contato de carro de som na sua cidade, pode mandar para esse e-mail. E no primeiro comentário deixa PicPay e apoie-se conta bancária para quem quiser apoiar as ações do canal contra o Bolsonaro. E ajudando-se também fortalece a esquerda. Mas se inscreve no canal, ó, tive que assistir o Fantástico inteiro da Globo só para poder fazer a cobertura se estão contra ou a favor do Bolsonaro, ó. Então, para derrubar o Bolsonaro. Fantástico, agora falando do assunto do vídeo, Fantástico começou falando da vacina, aí começou falando que não tem vacina para todo mundo. Primeiro começou mostrando uma matéria bem emocionante, a vacina chegando, as pessoas comemorando, aquela coisa, a Globo sabe usar a emoção a favor do povo. Primeiro tenta te deixar emocionado, aí fala, nossa, que legal, vacina, e aí logo depois fala, mas não tem vacina para todo mundo, olha, aí você fica com aquela decepção, eles te dão o gostinho do doce, mas depois tira o doce da sua boca e fala, não tem pra você. Mas a culpa é de quem de não ter docinho pra você, de não ter vacina pra você? A culpa é de Jair Bolsonaro. E aí mostra por que não tem vacina. Precisamos de insumos da China, o que eu venho falando aqui a semana inteira, o que vários outros youtubers vêm falando aqui a semana inteira. Precisamos de insumos da China, o Brasil não produz a vacina. Quem produz os insumos é a China, e a China não quer mandar os insumos para o Brasil. Por quê? E a Globo mostra exatamente por quê. A Globo mostrou, inclusive, o Jair Bolsonaro aqui xingando. Isso foi um tweet do Bolsonaro em outubro, ele falando da vacina chinesa do Dória. Aí, ó, quem quiser ler aqui, mas eu vou ler. O povo brasileiro não será cobaia de ninguém. Diante do exposto, minha decisão é de não adquirir a referida vacina. O Bolsonaro está soltando fake news e está mentindo. Ele está pegando um print screen falso. Print screen é quando você tira uma foto de uma tela. Ele está tirando uma tela do portal da transparência, a mesma tela que o Dória mostrou e apareceu no Fantástico do domingo passado, que é a tela que mostra que o governo federal não deu um centavo para a aquisição da vacina. Todas as vacinas que estão sendo distribuídas no Brasil inteiro foram pagas com dinheiro do governo do estado de São Paulo. Sabia disso? O governo do estado de São Paulo está dando as vacinas porque o Dória está em plena campanha para a presidência. Então, para o Dória, é bom ele distribuir a vacina, em vez de ele dar para o povo que pagou, que é o povo de São Paulo, ele dá para o resto do Brasil, porque aí a Globo pode fazer um panfletaço pro Dória. E aí, o bolsonarismo tá no WhatsApp, assim, com desespero total, tá colocando um print screen, uma tela do portal da transparência dizendo que foi o governo Bolsonaro quem pagou pelas vacinas. Não foi. O governo Bolsonaro não deu um centavo. Para piorar, a Pfizer
E aí o Fantástico mostrou, a Pfizer ofereceu 70 milhões de doses da vacina para o Brasil em junho. O Brasil não respondeu. A Pfizer mandou outro e-mail em agosto. O Brasil não respondeu. A Pfizer deu um ultimato em setembro falando: corram, tenham pressa. O governo Bolsonaro não apenas não quis essas 70 milhões de doses, como no sábado à noite emitiu uma nota confirmando a culpa, dizendo que as cláusulas da Pfizer eram cláusulas de leões, dizia que a vacina poderia atrasar, dizia isso. É óbvio que a vacina poderia atrasar. Se assina um contrato em junho para uma vacina que está em pesquisa, obviamente, se tiver algum problema na pesquisa, a vacina vai atrasar. É óbvio. Assim como qualquer outra vacina. O Canadá comprou vacina de 11 laboratórios. Sabe por que comprou de 11 laboratórios? Porque se um atrasar, tem os outros 10. Se 2 atrasarem, ainda tem 9. Se 5 atrasarem, ainda tem 6. O Brasil comprou de quantos? Nenhum. O governo Bolsonaro comprou algumas doses lá da AstraZeneca que chegaram 2 milhões de doses da Índia, que o governo Bolsonaro comprou superfaturado em 150%. É isso. E a Globo mostra tudo isso, não com os detalhes que eu estou falando aqui, mas a Globo mostra de uma maneira muito mais visual, com gráfico, mostrando tudo, assim como eu mostrei aqui. E aí depois a Globo mostra o quê? O que o povo brasileiro acha. Quem está fazendo mais pela pandemia no Brasil. E a Globo mostra esse gráfico aqui, que mostra que 46% das pessoas acham que o Dória é quem mais está fazendo, 28% acham que é o Bolsonaro, 13% não sabem, 11%, deixa eu olhar aqui, nenhum, 13% dizem que são os dois, 11% nenhum, e ninguém não soube responder. Se colocasse o Whindersson, quem está fazendo mais? Bolsonaro, Dória, Whindersson, Maria Gadu, Bruno Galhaço, esses famosos aí, quem está fazendo mais? São os famosos, mais que o Dória e o Bolsonaro juntos. Se o Whindersson fosse ministro da Saúde, já estava todo mundo vacinado. Que o Whindersson em um dia fez mais do que o Bolsonaro e o Dória em meses. E aí a Globo também mostrou no Fantástico para todo mundo ver o gráfico. É engraçado que a Globo coloca o mês de janeiro aqui bem longe do mês de dezembro no gráfico para dar ainda um impacto maior, que é sobre o desempenho do Bolsonaro, mostrando que a maioria das pessoas sempre, desde o comecinho da pandemia, acham que o Bolsonaro tá ruim ou péssimo quanto à pandemia. Isso tende a piorar, porque tem gente que ainda está recebendo auxílio emergencial. Nosso carro de som vai rodar no Rio de Janeiro nessa semana, denunciando, assim como rodou na semana passada, eu mostrei aqui no meu Twitter alguns dos vídeos, vai rodar várias horas no Rio de Janeiro, em Belford Roxo, ali no bairro da Penha também, Belford Roxo não é na cidade do Rio, mas vai rodar o quê? Denunciando isso na fila do auxílio emergencial, porque tem gente que ainda está recebendo até o fim de janeiro, algumas pessoas, dependendo, eu não sei porque não recebi, mas depende do mês que nasceu e tudo mais, a pessoa recebe no fim do mês o auxílio, mas a partir de daqui uma semana, ninguém mais vai receber auxílio emergencial, essa é a última semana, e aí acabou. Aí quem está recebendo agora, esse dinheiro acaba e as pessoas não recebem mais. E isso eu já falei aqui, isso corresponde a 7% do PIB brasileiro. O consumo interno corresponde a mais ou menos 15% do PIB do Brasil. Só que o auxílio, como o consumo interno durante a pandemia caiu tanto, o governo Bolsonaro não ajudou as empresas, isso tem que ser lembrado, o governo Bolsonaro não ajudou as empresas. Caiu tanto o consumo interno que o auxílio emergencial, a gente está falando aqui de quase 60 bilhões de reais por mês, que o Congresso fez o governo Bolsonaro ser obrigado a distribuir para as pessoas, isso equivale a 7% do PIB. Não existe país do mundo em que 7% do PIB é cortado assim, de um mês para o outro, e que não tem consequências trágicas para o governo. Isso não existe. Vai ter consequência trágica em fevereiro, a coisa vai ficar feia. Eu até falei, eu tô surpreso com as pesquisas agora em janeiro, mostrando uma queda tão grande na popularidade do Bolsonaro. Isso mostra que a base, aquele núcleo duro bolsonarista, que geralmente era 30%, lembra? Rachou muito mais do que a gente pensava, porque a popularidade dele já chegou a 26% em algumas pesquisas. Então, aquele núcleo duro de 30% já não existe mais. E o Bolsonaro tem 26%, ele ainda tem muita popularidade entre as pessoas mais pobres, entre as menos escolarizadas, e a popularidade dele no Nordeste e no Norte, apesar de ter caído muito, não chegou ao patamar de antes da pandemia, não chegou nem perto. Se chegar naquele patamar, do jeito que está, com o núcleo bolsonarista rachado, é capaz do Bolsonaro ficar com menos de 15% de popularidade. É muito pouco, é o suficiente para impeachment, é mais do que suficiente, e a Globo está ajudando nisso. Ajudando não só mostrando na vacina, a Globo fez a matéria sobre o caso Isabela, essa menina Isabela, que, de acordo com os advogados dela, com a acusação, eu não posso afirmar aqui, porque senão eu que estou cometendo crime, mas, de acordo com a matéria da Globo também, ela foi assassinada pela melhor amiga num condomínio de luxo na casa
da melhor amiga, ela disse que foi acidente, a perícia disse que não foi, que a menina estava com a arma pro alto, apontou, teve surpresa da vítima, enfim. A Globo mostrou tudo, mostrou o drama da família, mostrou a mãe chorando, dando entrevista, também são pessoas endinheiradas, ninguém, não é uma coisa assim, nossa, se fosse duas meninas na favela, uma atirando na outra, a Globo não ia nem mostrar. Mas como são duas meninas assim, ricas, aí a Globo mostra, faz aquilo, a classe média tem uma empatia muito grande por pessoas brancas, loiras e ricas. Quando é uma pessoa negra, pobre e favelada, aí não, a classe média não tá nem aí, tem que morrer mesmo. Mas quando mostra alguém branco e rico, a classe média tem aquela empatia, tem aquela emoção, a classe média fala, nossa, podia ser comigo, nossa. E aí logo no fim a Globo mostra o quê? Eu não esperava, eu falei, meu Deus, até nisso a Globo mostra, a culpa é do Bolsonaro porque essa menina de 14 anos, a assassina, não posso chamar de assassina porque não julgou ainda tudo, já tá presa. Mas a menina que a polícia diz que matou, ela não poderia fazer aula de tiro, mas ela fazia aula de 14 anos, fazia aula de tiro. Por quê? Por conta de um decreto do senhor Jair Messias Bolsonaro, de que crianças de 14 anos podem fazer tiro esportivo. Aí a menina sabia atirar, atirou na cabeça da amiga. Se o pai dela não tivesse arma, se ela não tivesse arma em casa, a menina não tinha morrido. Claro, um bolsonarista burro, bolsonarista é tudo burro, não tem bolsonarista que não seja burro. O bolsonarista burro vai falar, Thiago, quem quer matar usa uma faca, quem quer matar pode usar até uma chave de fenda, quem quer matar esgana outra pessoa, faz o que quiser, não é a arma que mata, armas não matam pessoas, pessoas matam pessoas, eu sei esse argumento de cor. Só que você puxar um gatilho e acabou uma coisa, você pegar uma faca e enfiar numa pessoa precisa de um nível de frieza 1000 vezes maior, ainda mais que ninguém morre com uma facada só, mas um nível de frieza 1000 vezes maior do que você puxar um gatilho e atirar na cabeça de uma pessoa e acabou o problema. Mas olha, é incomparável, é por isso que em todos os países, e os Estados Unidos com 300 milhões de habitantes é o melhor exemplo, mostra que onde armas são legalizadas, esse tipo de coisa acontece muito mais. Inclusive, para cada um caso de cidadão que consegue matar um bandido, seja ele invadindo a sua casa ou seja alguém que tentou te assaltar na rua, para cada um caso de bandido que é morto ou ferido, temos 13 casos de pessoas inocentes mortas por conta da legalização das armas. Então não tem como. Essas pesquisas são feitas no mundo inteiro e o gráfico é sempre igual. Para cada uma vez que a arma ajudou a conter um bandido, 13 cidadãos inocentes foram mortos por acidente ou porque alguém que tinha uma arma que era um cidadão de bem matou outra pessoa, assim como essa menina que a polícia diz que assassinou a amiga, era uma cidadã de bem, os pais dela eram cidadãos de bem, é o que aconteceu. Uma menina de menos de 18 anos, uma menina menor de idade, está morta, é isso que aconteceu. E a Globo conseguiu não, mas é verdade, a culpa é do Bolsonaro, mas a Globo pontuou isso, pontuou muito bem. A Globo mostrou a falta de organização do Enem, mostrou o ministro da Saúde, da Educação, que vergonha do ministro da Educação, falando que o Enem foi um sucesso, aí mostrou vários especialistas batendo forte no Ministério da Educação, dizendo, é claro que não foi um sucesso. 5 milhões de pessoas se cadastraram para a prova, 55% das pessoas não foram por medo da pandemia, obviamente não foi um sucesso. Aí mostrou uma menina dizendo, isso não tem meritocracia nenhuma no Enem, porque as pessoas mais pobres não têm internet ou não têm uma qualidade boa de internet para estudar, as pessoas mais pobres foram obrigadas a tentar procurar um emprego na pandemia para complementar a renda, as pessoas mais pobres não tiveram acesso a cursinho, a nada disso, as pessoas mais pobres muitas vezes não conseguiram nem fazer o registro para participar do Enem. E as pessoas mais ricas tiveram internet, tiveram tudo isso, e aí tiveram a confiança de ir lá no Enem e de participar. E como se não bastasse, ainda mostrou que teve muita gente que não foi, que foi fazer a prova, mas que não foi permitida a entrada na sala de aula, quer dizer, e aí essas pessoas ficaram uma semana sem saber se poderiam fazer a segunda fase, quando vão fazer a primeira fase, e aí mostrou o drama dos alunos tentando ligar para o Ministério da Educação, ligar para o INEP, que é quem organiza o Enem, e nada, nenhuma resposta. É engraçado, o Enem, quando eu era mais jovem, eu falo como se fosse velho, eu tenho 33 anos agora, fiz aniversário dia 20. Quando em 2005, 2006, quando eu estava, na época que eu ia fazer o Enem, o ministro da Educação era o senhor Fernando Haddad, e o Enem era extremamente bem organizado, o Enem nem era grande como é hoje, o Enem era só
no comecinho o Enem não servia para nada, praticamente. Aí depois começou a servir para entrar em universidades federais. Aí depois começou a servir para o ProUni. Eu lembro, em 2006, quando eu fiz, eu consegui entrar na faculdade pelo ProUni, graças ao Enem. Aí depois, em 2008, 2009, o Enem ficou uma coisa grande, valendo até para a universidade em Portugal. Eu tinha amigo em Portugal que entrou em universidade de Coimbra graças ao Enem. Com o Enem. A nota do Enem valia para entrar em universidade em Portugal. O cara ia estudar na Europa, de graça. Olha só como é que mudava. Naquela época o dólar era 1,50, viu? Dava pra ir. Inclusive, quando eu mudei pra Espanha na primeira vez, eu lembro que eu morava em São Paulo, eu entrei em site de mercado, entrei em site de aluguel, entrei em tudo e falei, caramba, se eu mudar agora de São Paulo pra Espanha, eu vou estar gastando menos em reais lá na Espanha, eu vou economizar uns 40%, e eu mudei pra Espanha. Sabia disso? Eu gastava menos morando na Espanha em euro do que morando em São Paulo em reais. É por isso que eu mudei para a Espanha a primeira vez. Porque eu aprendo um idioma novo, estudo numa universidade no exterior e gasto muito menos. Olha só que coisa boa. Eu trabalho com internet, eu podia. Mas era como era o Brasil antes. E agora a Globo mostra como o governo Bolsonaro acabou com o Enem, como foi injusto e foi pancada no Bolsonaro do começo ao fim. Muita gente está criticando porque a Globo não deu muita audiência para as carreatas contra o Bolsonaro, mas calma, a Globo dá audiência a protesto na hora certa. Eu lembro o pessoal antipetista que também ficava bravo em 2011, 2012, 2005, eu lembro disso na época do Mensalão, o pessoal ficava bravo com a Globo. A Globo não deu, a gente fez uma manifestação aqui contra o Lula, contra a Dilma, e a Globo não deu muita bola. Calma, a hora que for para ter manifestação grande, a Globo é a primeira a convocar as pessoas. E, para ajudar a manifestação a ser grande mesmo, se inscreve no canal, curte o vídeo, e aqui é o nosso carro que rodou em januário em Minas Gerais, um apoiador do Plantão Brasil rodou lá com o carro de som dele. Olha só que legal. Bolsonaro, por que o vice-líder do seu governo que recentemente escondeu dinheiro na cueca? Porque 7,5 milhões de reais da Covid-19 foram pagando no programa de sua esposa? Bolsonaro, porque os preços do arroz, feijão e da carne aumentaram tanto? Bolsonaro, o que o povo não sabe é que você pegou outro auxílio de 600 reais, porque essa foi uma conquista da oposição e foi você que cortou o auxílio pela metade. Aqui, ó, deu? O vídeo é bem mais longo e tem outros vídeos que mandaram aqui, mas ó, numa cidade pequena como Januário, deu muito carro, mas foram mais de 50 carros em Januário, em Minas Gerais. Agora imagina nas cidades grandes. A manifestação da esquerda foi muito grande. Claro, a Globo jamais vai dar destaque à manifestação da esquerda, mas que foi grande, foi. Mas quando tiver manifestação em pessoa, não tenha dúvida de que a Globo vai ser a primeira a chamar. Venham pra rua, vamos aqui protestar contra o governo, porque eles estão querendo derrubar o Bolsonaro. O candidato deles se chama João Dória. É isso, se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos continuar indo pra cima desse desgoverno. Falou!